Estamos de volta com a Roda das Sagradas, agora sim, começando tudo isso. Eu tô aqui me dividindo entre YouTube e Instagram. Meu Deus, sejam bem-vindas! Pessoal do YouTube, seja bem-vinda, você que tá chegando agora, você que está chegando pelo Instagram. Vocês estão bem? Saudade das minhas sagradas, saudades. Vocês que estão pelo YouTube, vai ter uma transmissão de alguns conteúdos, por isso que eu estou usando, inclusive, um aplicativo do Zoom. E vocês que estão pelo Instagram vão ver meu rostinho um pouquinho de lado, tá bom? Mas a gente tá de maquiagem, tá de cabelo feito, tá de marquinha, né? Bom, você que tá chegando agora, nós vamos fazer uma prece daqui a pouquinho para abrir essa Roda das Sagradas para a gente começar, já encaminha essa live para outras pessoas. Nós vamos falar de um tema extremamente importante, Eu sei que eu falo muito de como você se sentir bem para uma relação saudável, você ter uma relação saudável a partir do seu feminino. Mas nós temos uma realidade de homens extremamente feridos. E a mulher, meus amores, a mulher, ela prefere muitas vezes... O que acontece com a mulher? Antes, eu quero te pedir para você convidar 5 pessoas, mandar esse aviãozinho para 5 pessoas, porque o tema da nossa live é como ter uma relação de confiança. O que é uma relação de confiança? Dentro do Theta Healing, a gente diz que a gente adquire uma alma gêmea ou tem uma alma gêmea em processo de lapidação para que tudo que você fale nunca ser usado contra você. Absolutamente tudo que você fala. E o que é esse tudo que você fala? Às vezes o homem vai chegar para você e vai falar que ele tem desejo de trair você. Às vezes ele vai chegar para você, eu não estou conseguindo fazer a transmissão pelo YouTube. Caramba, eu não estou conseguindo fazer pelo YouTube, eu vou ficar aqui no Instagram mesmo e depois eu mando para lá. Bom, diante disso, o que acontece? A mulher, quando ela passa por um processo difícil, ela sente dor no cardíaco. A primeira coisa que nos afeta numa traição, por exemplo, é o cardíaco. Numa mentira é o cardíaco e também a energia sexual. Então, uma mulher traída, ela perde vitalidade nesses 2 eixos, tanto no coração quanto na sexualidade. E isso também acontece com os homens. Só que os homens, eles fecham o coração de uma vez por todas. Eles trancam o coração. O mesmo histórico de amor interrompido que eu falo para vocês que as mulheres sofrem de não serem nutridas pela mãe, os homens também têm isso. Também, meus amores. Também. Daqui a pouquinho nós vamos fazer as preces. Eu vou falar como estabelecer confiança, como ter a confiança de um homem. Vamos falar sobre traição e de equilíbrio, de dar e receber num relacionamento. Vamos falar da ilusão das mulheres. Eu vi isso nos stories hoje. A quantidade de mulher que acha que o marido não usa pornografia. Por que vocês acham isso? A mulher prefere realmente a ilusão. E às vezes ele te esconde isso porque você é tão, que a gente fala, colérica em algumas situações, tão emocionalmente descontrolada em algumas situações. É o que eu digo a partir do primeiro estágio comigo, que é o curso Mulher Magnética. Tem o lado masculino, que não é o lado da mulher que toma frente, que paga a conta, não tem nada a ver com isso. O lado masculino, você pode até pagar a conta, mas o problema não é esse.
O problema do lado masculino é a mulher que se sente insegura e dentro da sua insegurança ela começa a agir de forma exacerbada, seja na fala, seja na cobrança, seja no controle, seja na tomada à frente. No geral, o que os homens mais se queixam é das mulheres autoritárias e que diminuem esses parceiros, oprimem mesmo. Isso é o que a gente fala de masculino e ele é negativo. O lado masculino, muitas vezes, ele é extremamente saudável. Extremamente saudável. Ele é necessário num casal. A mulher vai para o seu feminino, mas horas ela também está no masculino dela. E tá tudo certo. O problema não é o masculino. O problema é o masculino negativo, que faz você desconfiar, que faz você gritar, que faz você vigiar, que faz você controlar e que faz você pegar a imagem desse homem e baixar, diminuí-lo, fazer chiliques. Percebe? E isso, gente, só atrapalha todo esse trabalho que a gente faz aqui juntas. Mas você não tem, como eu posso dizer, uma responsabilidade sobre isso, porque isso é inconsciente. Então, como é que eu cuido disso? Cuidando do que está em nível inconsciente. Então, os índices de mulheres que falam assim, nossa, eu fui enganada, e aqui eu quero pedir para você já iniciar a contar para mim como que você foi enganada, como é que mentiram para você, qual é a dor que tem no seu coração, seu marido, você já flagrou ele usando pornografia? Como que é essa situação? Me conta. E como fazer com que esse parceiro consiga abrir o coração para você? Consiga contar tudo para você? Consiga confiar em você a ponto de vocês terem uma relação extremamente saudável para que você olhe para ele e ajude-o diante de uma situação, por exemplo, de um vício em pornografia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visitado algumas histórias, tenho revisitado uma história, né, minha, e vejo que é a maior parte da realidade, é uma fuga do masculino. Por que é uma fuga? Na hora que o homem acessa a pornografia, ele tem um estado de relaxamento através da liberação de dopamina. Por que essa dopamina faz tão bem? É a sensação do homem de prazer. O homem é muito mais movido a prazer do que a mulher. A mulher busca o preenchimento no coração. A mulher busca aquele aconchego. O homem busca a excitação na vida dele, o estímulo. O homem busca o prazer de se sentir melhor o tempo todo. Então a mulher precisa se sentir segura através de um estado de presença do masculino. O homem busca liberdade e um estado de conquista, de prazer o tempo todo. É um funcionamento do cérebro. Claro que tem homens que têm o seu feminino muito bem resolvido. Mas vocês me perguntam por que os homens traem? E por que as mulheres não abrem os olhos? Por que elas não querem ver? Eu dei uma aula no dia 12/12 falando das mulheres que não querem ver. Das mulheres cegas. E isso acontece, gente, porque você não dá conta de ver tudo aquilo, todo esse universo. Você não dá conta por quê? Porque o seu feminino não suporta olhar para esse homem na condição que ele está e dizer assim, o que é isso? Você vai olhar para aquilo e vai se sentir a pior das mulheres. A pior das mulheres.
E esse assunto aqui é muito sério, gente, porque todo o trabalho do sagrado, e esse ano eu vou bater muito nisso, muito, muito, muito. Durante todo esse tempo eu vim construindo o fortalecimento do feminino e eu disse no começo do ano, inclusive, que quem estaria no ano 7 de verdade é porque vem plantando há muito tempo. E agora é o momento de fazer o preparo do terreno para a cura do masculino. Eu e você somos responsáveis pela cura do masculino? Não. Nós não estamos aqui para curar homens, de jeito nenhum. Nós estamos aqui para entender o parceiro e muitas vezes entender o parceiro precisa do seu feminino estabelecido. Eu coloquei, gente, é isso mesmo, Kelly. Eu coloquei eu andei pesquisando sobre pornografia e assim, as enquetes, tudo que se fala, o índice de traição, ele é muito alto. Ele é muito exacerbado. Percebe? Então, diante de tudo isso, o que uma mulher pode fazer? Se você continuar no nível emocional do seu feminino de revanche, de raiva, você vai eliminar um parceiro no intuito de achar um outro melhor. Mas o que te fez vincular a esse parceiro? Também as suas feridas. Também as suas feridas. E eu atendo muita gente. Olha, tem muitos homens em construção de um feminino e um masculino saudável. Tem muitos homens que já têm isso bem definido por eles. Mas eu estou falando aqui diante da cegueira do feminino, diante das mulheres que não conseguem ver o que vocês podem encontrar, que é realmente um homem com muita dificuldade, um homem com problema sério, sim, de pornografia, problema sério, sim, de traição, problema sério, sim, de compulsão. Entendem o que eu estou dizendo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E a nossa dor, a dor ancestral que existe, ela é tão grande que faz com que as mulheres definitivamente não saiam desse primeiro estágio, o primeiro estágio, né? Então, o que eu queria falar nessa live de hoje, desse caminho de como atrair a confiança de um homem. Me digam, como é que vocês acham que atrai a confiança do homem? Como que atrai a confiança do homem? Obrigada, minha amada. Obrigada. Como é que atrai a confiança do homem? Escrevam aí, eu vou colocar uma trilhazinha, já nós vamos fazer a nossa prece para limpar nosso campo, para receber as bênçãos essa noite. Como você atrai a confiança de um parceiro? Me diga. Me diga. Vamos lá, escrevendo. Que tipo de amor é esse, né? Coloquem a mão no coração. Coloque a mão no coração. Me digam se o som tá muito alto. E vamos fazer uma inspiração pelo nariz. Tome uma respiração bem profunda. Encha o ar de pulmão. Encha o ar dos seus pulmões e solte. Mais uma vez, inspire e solte. Mais uma vez, inspire e solte. Querido Deus, solicito neste momento a todas as mulheres que ainda sentem dores no coração, por traição,
por terem sido preteridas em relação a outra mulher. Que toda essa dor seja encapsulada, enviada para a luz. Que toda a sensação de ter sido trocada, toda a sensação de ter sido enganada, toda a sensação de ter sido deixada de lado, toda a sensação de se autopunir por não ter ouvido, toda a sensação de se autopunir por não ter prestado atenção. Que todas essas sensações sejam substituídas agora, querido Deus. Que cada uma já sabe o que é amor próprio, que cada uma já sabe se sentir amada, que cada uma já sabe como verdadeiramente escolher ser amada. Respirem fundo, querido Deus, solicito bênçãos para essa live de hoje, para essa retomada das nossas lives. Que o Senhor me guie também e guie todas essas mulheres. O que ele está dizendo aqui, eu acho que se expor na vulnerabilidade, com conversas sinceras, cuidando do nosso feminino e do nosso masculino. Bom, o primeiro caminho, meus amores, é fazer isso que vocês estão fazendo, caminhar no seu feminino. Essa colheita, né, do ano 7 que estamos, não é que a gente chega numa etapa final, né? Eu já me cuido, já me trabalho, libero crenças há muitos anos. E sempre tem mais uma camadinha para se liberar, sempre tem mais uma viradinha de chave para dar. Então, agora que eu vou realmente, a gente já passou da fase do aquecimento, manda essa live para 5, 7 pessoas. Vamos aproveitar que é o número 7 e vamos mandar para 7 pessoas. Envie essa live para pelo menos 7 mulheres que você sabe que já foram traídas, que você sabe que foram machucadas e que você sabe que tentam criar conexão com um homem, mas não conseguem. Então, como que é isso de criar uma relação de confiança? Como fazer um homem confiar em você? Como fazer um homem confiar em você para ele contar de verdade que ele está passando por uma situação, por exemplo, de vício em pornografia? Como você faz um homem confiar em você para que ele possa te revelar, por exemplo, situações do passado dele? Quantas mulheres estão casadas, mas se sentem absolutamente sozinhas porque não têm a confiança do marido? O marido não confia nelas, ele não se abre, ele não conversa, ele não sente esse espaço seguro. E o reflexo disso na mulher é a ausência de presença. Então são dois seres humanos completamente vazios de si, sem trocas de verdade, sem essências de verdade. Gente, é difícil. Tem coisas que os homens vão dizer para vocês que você, se não tiver um preparo a partir do seu feminino, de algo maior, de um entendimento que ele está falando, de um DNA que traz memórias de abandono, memórias de rejeição, e cada um funciona de um jeito. O que faz um casal estar unido? Sempre é algo maior. Sempre é uma sobreposição de algo maior. Porque se a gente for ver o que cada um tem de dor em relação ao outro, só o egoísmo é o suficiente para esta relação acabar. Não estou te falando para você suportar uma relação tóxica, não é isso. Estou falando para você criar uma conexão suficientemente saudável para ter a confiança do seu parceiro. E a partir do momento que você tem a confiança do seu parceiro, nada daquilo que ele te contar, nada daquilo que ele abrir para você pode ser usado contra ele. Vocês conseguem ter um nível de percepção do que eu estou falando? Ter um nível de maturidade do que é o desafio do feminino para esse caminhar deste ano de 2023, de um ano 7,
do que nós vamos ter pela frente, a quantidade de homens que vão precisar de mulheres fortes a seu lado. Rasgue mulher forte, a mulher que suporta tudo. Rasgue a mulher forte, a mulher que toma frente e trabalha tudo. Rasgue do seu dicionário que a mulher forte é aquela que dá conta de tudo. A mulher forte é aquela que vai dar suporte ao processo do marido. Mas para isso ele precisa confiar em você. E você também não pode estar na postura nem de Hera, que é aquela deusa do matrimônio, o lado negativo de Hera, que é extremamente ciumenta, que bate em todas as ex-mulheres, ou as amantes, né, de Zeus, que era o seu esposo, em nome de proteger esse casamento. Você não pode estar nesse lugar negativo de Hera. Você não pode estar no lugar negativo de Deméter, que é a deusa que materna o marido, que é o meu discurso maior em todos os âmbitos. E você também não pode estar presa mais dentro da figura de Atena, que é a deusa que só serve para ser a poderosa do trabalho. Você vai continuar sendo Atena, você vai continuar sendo Deméter, que é a deusa do cuidado, você vai continuar sendo Hera, que é tentando proteger uma relação, um casamento, mas você precisa ter um nível maior de espiritualidade, além de Afrodite, que é a deusa da sexualidade, que é o que a gente considera assim, o que o mundo mais tem. O lado negativo de Afrodite é a mulher que se sente feia. Eu sei que vocês já se trabalharam na sua autoestima em relação a isso e já está melhor, mas isso vem à tona. Mas eu estou falando aqui de uma deusa maior. Aqui é a deusa Ísis que impera esse caminho. É de atrair algo do seu parceiro através de virtudes maiores. Não estou falando mais de níveis psíquicos, arquétipos psíquicos de deusas. Estou falando de algo muito maior. Então, o ano passado, quem faz a Jornada das Sagradas comigo, quem faz Mulher Magnética, sabe que eu falo muito das atribuições do masculino e do feminino, né? Dentro das atribuições do masculino e do feminino, você tem o entendimento do que o seu feminino, ele é acolhedor, ele tem uma energia passiva, ele tem uma energia nutritiva. Mas, meus amores, se o complexo não é trabalhado, no primeiro desafio você aciona o ânimos negativo e vai para o ataque. E machuca aquele homem, agride aquele homem, maltrata. E eu vou falar para vocês, meus amores, os homens estão adoecidos. Adoecidos. Se os padrões femininos são de dor, os padrões masculinos são daqueles que causam dor. E eles não têm uma programação mental de não causar isso. Então você precisa estar com as suas questões muito bem elaboradas para poder dimensionar a dor de um homem e poder auxiliá-lo sem julgar. Isso é o amor maior que Bert Hellinger fala. Está além do nível de reciprocidade, está no nível de entendimento de algo maior. E nesse algo maior que a gente ganha confiança. Eu estou falando aqui de casos de traição, de casos sim de amantes, não só uma traição, mas de um marido que já está com uma amante há muito tempo. Eu estou falando para você. Estou falando aqui para mulheres que percebem que o marido tem uma ausência. Ele tem uma ausência. Ele tem um dispersar, ele fica no meio do nada. Tem coisa ali dentro que você pode auxiliar e conduzir isso de uma forma muito amorosa, como mulher, como esposa. E para isso, no ano passado, eu tive contato com um Aras aqui de Campo Grande, e um gerente do Aras foi me dando algumas instruções
E eu juntei essas instruções, por isso essa aula de hoje eu queria ter feito no YouTube, eu não consegui para mostrar o vídeo, eu não consegui, então vamos fazer por aqui. Pena que a imagem está um pouquinho embaçada, acho que minha lente está suja, mas a ideia é seguir aquela fórmula. Para quem já é aluna da Jornada das Sagradas, quem lembra daquela forma? Validação, tempo, espaço e vulnerabilidade. Além dessa fórmula, eu tive a percepção, junto com esse gerente, né, de um Aras, de que nós mulheres, que temos uma energia matriarcal, que é a energia que está conduzindo vários processos hoje, seguimos e podemos aprender muito com as éguas. As éguas, elas funcionam, o reino animal dos cavalos funciona como um regimento matriarcal. O que é isso? A grande matriarca, a égua mais experiente, ela tem a percepção de um lugar no meio selvagem de onde é mais perigoso para os potros mais jovens, onde há comida para toda a manada e onde os garanhões podem e devem se sentir mais seguros. Por quê? Porque a égua, que é a matriarca, ela tem percepção do perigo. Ela sabe onde tem predador. Olha isso, minha gente. Olha isso. Prestem atenção do nível maior que eu tô falando. Vocês estão entendendo? Quando eu não tô falando aqui do raso, tô indo lá em cima. A égua tem percepção do perigo. E nessa percepção do perigo, ela conduz o garanhão, junto com a manada, para o lugar mais seguro. Trazendo isso para o feminino, o que eu digo para vocês? Vocês estão estabelecidas no feminino, como a Kelly está dizendo aqui, isso funciona na minha relação. Vocês estão estabelecidas, fortes no feminino. Eu digo para vocês, continuem a caminhada. A minha vai até longe. Sábado agora, dia 21, tem Encontro das Sagradas com muito trabalho terapêutico, muita liberação de crenças e constelações familiares numa roda presencial do feminino. Para que isso? Para que isso? Porque nós já terminamos o nosso processo? Não, nós continuamos o nosso processo. E quanto mais crenças a gente libera, mais percepção, mais intuição a gente tem. Porque a gente libera espaço das nossas crenças. As situações, gente, são sorrateiras, elas vão te derrubar. Mas quando você tem percepção do perigo real, de onde você está inserido e está vendo o seu rebanho, no caso, o seu parceiro, você fala, aqui tem um jogo. Aqui tem um jogo de mente, aqui tem um perigo, aqui tem uma trapaça da própria mente. Aqui eu tô percebendo que ele não tá caminhando bem. Aqui tem uma deixa para eu entrar. Isso é a égua matriarca. Percebe? Então, eu tô dando o primeiro código. O primeiro. A égua, ela consegue perceber exatamente qual caminho conduzir esse parceiro. Qual caminho conduzir esse parceiro? Ela vai mandar no parceiro? De jeito nenhum. Esse não é o caso. Vocês estão entendendo que já não tem mais nada a ver com o feminino e masculino? Tem a ver se está polarizado ou não, né? Então, a manada das éguas e dos cavalos, que é basicamente matriarcal, é conduzida pela mulher. Então a mulher não pode tomar a frente porque ela está na energia masculina. Não é disso que eu estou falando. Por que é conduzida pela mulher? Porque ela tem uma percepção maior. Onde há percepção, há energia feminina. Então ela diz, vamos por aqui, porque esse é o melhor caminho. O que mais se diz?
A égua mais velha é o indivíduo que organiza o coletivo, que ensina o potro jovem a ser cavalo. Então ela treina os jovens, ela treina os meninos, os filhos, a terem uma condução de macho exemplar. Traz isso para a mulher, traz isso para o feminino. Essa égua seleciona o garanhão que dá a direção para onde a manada vai. Então ela seleciona, eu quero esse garanhão e a nossa manada vai por aqui. Garanhão, o que você vai fazer? Você vai dar proteção para a nossa manada. Mas quem tem a percepção, quem tem a liderança é a própria égua. A égua tem melhor memória, sabe onde tem comida, onde tem água, onde há mais ou menos predadores, diferente do garanhão. O garanhão tem uma força, ele só vai. Ele só vai. O homem, igualzinho, o homem só vai. O homem, a gente diz que, eu estou comparando a energia exatamente no reino animal com a nossa, que também é uma energia selvagem. Uma vez eu ouvi de um professor que o homem é um disparador de sêmen. Porque ele tem no instinto dele, de verdade, gente, lá no instinto dele, a necessidade de propagar. Só que nós temos essa relação monogâmica e os homens também podem ser monogâmicos. Mas diante da condução de uma mulher, esse garanhão consegue ter uma energia focada. Não estou dizendo para aqueles que têm um pouco mais de emaranhados sistêmicos, tá? Essa égua que tem melhor memória, que sabe onde tem comida, onde tem água, no caso você, mulher, que sabe onde há os recursos para nutrir essa família, sabe os recursos emocionais para nutrir o seu parceiro, sabe onde estão os predadores. Quem são os predadores de uma família? Quem são os predadores de um casal? Como a égua é administradora, coordena o coletivo, e o homem, o garanhão, tem um modelo agressivo, dominador de ir, ele acaba respeitando toda essa dinâmica de contribuição e de coordenação da matriarca. E mesmo sendo um garanhão, ele fica levemente em posição de respeito a essa égua matriarca. E o que eu aprendi também, além daquela fórmula VTEV, que eu ensino para vocês na Jornada das Sagradas, vai ter que fazer, porque precisa ter todo um caminhar para entender como é que funciona, mas eu vou dar alguns spoilers aqui. Além disso, o que eles falam de como a gente deve olhar para um animal como esse. Existem 4 pontos, que é o que eu disse que eu ia falar na live hoje. Diante de um cavalo, o cavalo entende que ele é uma presa fácil. Vocês já ouviram falar que os homens são presas das mulheres? Se ele tem uma mulher boa, ela eleva ele para cima. Se ele tem uma mulher ruim, ele conduz ela para baixo. Então você aí já é uma égua, já percebeu quais são os seus gatilhos que podem te diminuir. Já percebeu o que pode elevar essa relação lá para o fundo do poço. Você sabe onde está o seu predador. Gente, eu tenho predadores internos até hoje, eu só não olho para eles. Eu só evito de olhar. Entendem? Nós murchamos os nossos predadores. Eu sei que tem coisas que podem me atrapalhar. Se eu começar a fuçar em celular, a minha mente vai criar coisas. Se eu começar a fuçar em carteira, a minha mente vai criar uma busca de será que é verdade? Será que tem alguma coisa? Será que eu vou desconfiar? Diferente de ser cega, é ter a percepção de onde há um predador. Existe o predador da mente, existe o predador real, que é o que está realmente acontecendo. Então tenha coragem de saber que existe um predador real. E pode ser uma outra mulher, pode ser uma outra mulher, pode ser a carência do seu marido,
Pode ser a fidelidade ao sistema familiar dele, que vem de uma família de homens extremamente mulherengos. Isso é padrão, gente. Pode ser a bebida dele. Pode ser o excesso de bebida. Pode ser, em alguns casos, uso de droga. Pode ser, em alguns casos, procrastinação, dificuldade de trabalho. E esse feminino que entendeu tudo isso, para atrair a confiança desse homem e fazer com que ele consiga exercer exatamente o que o matrimônio fala, que é um unido à carne do outro, se tornar uma só carne e um confiar no outro, que é o papel de marido e mulher. Existem 4 etapas, seguindo ainda o exemplo dos cavalos. Querem saber? Estão prontas? Como funciona isso? O cavalo, ele se considera uma presa. Então, toda vez que você encarar essa presa nos olhos, ele vai criar uma cena de ataque, uma rota de fuga, ou ele vai criar o entendimento de que ele já caiu e que ele já vai ser abatido. O homem é a mesma coisa. Toda vez que você olhar nos olhos do homem, você não pode olhar para ele e ele se sentir uma presa. Como que a gente olha para o homem para ele se sentir uma presa? Toda vez que você olha para o homem de uma postura arrogante, opressora, intimidadora, a partir da sua energia masculina, aquela negativa, aquela punitiva, aquela cobradora, julgadora, ele vai se considerar uma presa e ele vai fugir. Tá claro? Estão entendendo? Qual é o olhar para a mulher? Junto dos cavalos, o que a gente é orientado a nunca olhar no rosto. Então, essa postura não quer dizer que eu não estou olhando nos olhos do meu parceiro. Quer dizer que eu estou numa postura de humildade. Não é humilhação, humildade. Eu estou aqui diante de você. Eu quero sua confiança. Sem falar. Mas é a postura, a comunicação corporal. Então, não encare nos olhos. Quem é aquela mulher? Que telefone é esse? De onde você tirou isso aqui? Esse ânimo negativo, reativo, agressivo, não é o caminho que você vai ter a confiança, que você vai saber das coisas. Então, nunca encare nos olhos. Nunca olhe de frente, nunca bata de frente, olho no olho. Sempre o olho um pouquinho mais baixo, que te remete a uma postura de humildade. Um ser humano diante de outro ser humano. Primeiro ponto foi esse. Nunca encare nos olhos. Alguém escreve aí pra mim. Número 1. Nunca encare olho no olho. Na postura de intimidar. Ponto 2. Para atrair a confiança de um parceiro. Esse é o mais lindo. Faça caminhos em zigue-zague. Quando o treinador está com o cavalo, ele nunca anda reto, linear. Ele vai andando para lá e para cá. Né? Vai fazendo um S, porque o cavalo não percebe para onde ele está indo e ele não se percebe também como um animal a ser dominado. O homem tem pavor de ser dominado, o homem deseja ter liberdade. Né? Então, a partir do momento que ele entende que ele está andando em S, ele sente, o animal, que ele não vai ser uma presa fácil. No caso da mulher, como que ela anda em S? Como ela anda em zigue-zague? É uma mulher que não tem passos premeditados. E aqui tem uma característica do feminino belíssima, que eu sempre falei para vocês. Criem um ar enigmático. Sejam tão donas de si, que foi o que eu coloquei nos stories de ontem. Você precisa ser validada pelos outros? Não. Mas seja tão dona de si, que você sabe exatamente o que você está fazendo e você não tem um passo linear. Seu marido sempre vai ficar pensando o que ela vai fazer hoje, de que forma que ela vai agir hoje. Não dê essa segurança de que você é só aquilo, que você é muito mais. Não é para você criar ciúmes e insegurança, não é isso.
Estou dizendo para você criar uma vida tão cheia de você mesma que seus passos são impossíveis de serem calculados. Nós somos de lua, gente. É impossível a gente ser igual. Cada semana a gente está de um jeito. Semana passada você pode estar sem energia. Essa semana você está cheia de energia. Essa semana você está cheia de energia. Semana que vem talvez você esteja melancólica. Isso é o feminino. Então, além das nossas emoções acompanharem esse ritmo, nós não temos como ter passos lineares. E vocês, como estão sempre nas mesmices, vocês não criam esse ar enigmático. O que é esse ar enigmático? Ter sua vida própria, ter sua própria validação, saber quem você é e não deixar muito claro para o homem que você é decifrável. Você é um enigma. Isso faz com que o homem de presa te enxergue como uma caça. Entenderam a diferença? Porque quando ele se sente presa, uma presa fácil, ele perde a liberdade. Como ele morre de medo de perder a liberdade, ele perde o instinto caçador. Se você estimula nele o andar de zigue-zague, que é um andar não óbvio, que é o andar misterioso, não estou falando mentiroso e não estou falando cheio de esconderijos, mas é aquele andar daquela mulher que sabe quem ela é, que um dia ela está fazendo uma coisa, de repente ela se surpreende e surpreende a família toda com outra coisa que ela está trazendo. Esse amor próprio dela e essa sensação de individuação do feminino dela faz com que ela se sinta tão cheia de si que ele fala, qual é o próximo passo dela? Não sei, ela sempre me surpreende. E ele vê você, sabe como o quê? Como algo a ser caçado. Ele está sempre querendo caçar a própria mulher, do bom sentido. Entenderam? Que é a conquista. Então, segundo ponto, ande em zigue-zague. Ande em zigue-zague, não tenha passos contínuos. Seja livre dentro de você. Seja livre mesmo. Tenha boa autoestima. Caminhe na vida sempre buscando algo diferente para você fazer, para que aquele homem fale, nossa, eu tô surpreso, cada dia ela inventa uma coisa, cada dia ela tem uma oportunidade, ela me surpreende de uma forma acolhedora, ela me surpreende de uma forma de validação, porque você é assim, não é algo forçado. Terceiro ponto, avance e recue. O avance mesmo é quando você se coloca, quando você entra nas corretivas, quando você entra nas fases assertivas, na exortação que a gente chama. É dizer assim, eu sou dona de mim, eu sei quem eu sou, eu estou sentindo que você está caminhando pelo lado errado. Eu estou sentindo que isso não te faz bem. Quando ele te der permissão para falar isso. Isso é avançar. Eu estou sentindo que você precisa olhar para essa situação na sua vida. Eu estou sentindo que algo pode dar errado. Aqui é a matriarca. Aqui é a égua velha que tem percepção. Falou, recua. Recua e não toca mais no assunto. Vai embora. E vai cuidar da sua vida. Esse falar não pode ser agressivo, não pode ser ofensivo e não pode usar nada do que ele já te falou contra ele. Jamais, mas jamais, jamais fale mal da família. Quando você precisar usar exemplos, observe o padrão que vem do seu pai, observe o padrão que vem da sua mãe e olhe para isso. Observe o que está acontecendo. Preste atenção nisso. Isso é avançar e recuar. Avançar, por exemplo, nós precisamos fazer uma reforma da casa. Nós precisamos que você gaste menos. Nós precisamos de mais dinheiro. Aqui são as correções da mulher. As correções assertivas. Ok? O último ponto e o mais importante de todos. Mantenha o que todo cavalo precisa. Como cavalo, eu tô falando aqui de garanhões, tá? A minha fala é em cima de garanhões.
que são animais cheios da sua energia masculina, e a gente parte do princípio que isso também está atrelado ao masculino. Como os garanhões precisam dessa liberdade, precisam se sentir livres, e todo homem precisa se sentir livre, sem exceção. Os homens se empobrecem emocionalmente, se desestimulam a estar numa relação e se enfraquecem no seu masculino quando são tolhidos, controlados e podados, ok? Então, diante disso, deixe seu homem saber que a rota de fuga dele está sempre aberta. O que isso quer dizer? Olha, tá tudo certo, não estou ameaçando separação, ninguém está dizendo isso, mas dê o portão aberto para ele ir embora e fazer o que ele quiser. Deixe o portão aberto. Deixe o portão escancarado. E nesse meio tempo, disso tudo que a Ju amorosamente está copiando. Número 1, nunca encare os olhos nos olhos. Número 2, ande em zigue-zague. Não tenha passos contínuos. Seja sempre surpreendente. Número 3, avance e recue. Fale uma frase assertiva, faça suas correções, faça suas objeções, faça suas intervenções. Recue, pare de falar e não toque mais no assunto. E para o último, número 4, mantenha a rota de fuga. De fuga. Isso quer dizer que ele está sempre livre. Você não fecha a cerca. O homem vai sentir que ele quer estar perto de você. E os treinadores de cavalo d'arco, que é inclusive o vídeo que eu queria mostrar para vocês, ele faz isso e minutos depois desse treinamento, treinando animais muito ferozes, muito arredios, os animais chegam e dão o focinho na mão do treinador. Sim. E com os homens, minhas amadas, é a mesma coisa. Ele vem com focinho, não subestimando o masculino, mas ele vem, né, se aproximando da mulher. E aqui é o momento, com acolhimento e muita validação. Valide seu marido o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Validação e acolhimento. Então, número 5, valide-o, acolha-o. Depois que ele confiou em você, que são os 4 pontos, isso não é da noite pro dia, tá, gente? É um exercício. É um exercício. Quando você tem essa postura desses 4 pontos frequente, além dele querer ficar mais perto, ele começa a se sentir confiante de poder abrir-se para você. E nesse abrir-se para você, nesse desejo de se expressar com você, porque ele percebe que você não vai julgar, você não vai atacar, você não vai tolir, você não vai proibir, você não vai controlar. Esse homem pode contar coisas para você e você esteja preparada para acolher, validar e dizer: estamos juntos. Os homens vão precisar esse ano, quando eles se sentirem confortáveis nesse ponto, de mulheres que não o julguem, de mulheres que apenas digam: eu estou do seu lado. Diante de um caso, por exemplo, de um problema de demissão, de um problema de perda de dinheiro, de um problema de vício em jogos, de um problema de vício em pornografia, de um problema de vício em masturbação. Eu já tive colegas na igreja que diziam que se masturbavam várias vezes ao dia usando pornografia, chegavam em casa, tinham relação sexual com a esposa e ainda tinham amantes. Tem homens que têm isso, são pessoas do nosso convívio, pessoas formidáveis, pessoas incríveis, homens honestos. Então isso pode estar escondido no seu parceiro. Lembrem da matriarca perspicaz, que percebe onde está o perigo, que percebe onde está o predador. E o predador pode ser um vício escondido que seu marido não tem coragem de te contar.
porque seu masculino tá muito sorrateiro aí, igual uma mãe brava querendo brigar com ele. Então, quando você fizer essas 4 etapas junto com uma contínua validação e acolhimento, você vai ter um momento de chegar próximo e conversar, ser assertiva, fazer as correções necessárias, mas você vai deixar esse homem livre para buscar em você as correções que ele precisa, através da confiança. E essa validação, me perguntaram muito, o que é validação? As mulheres acham que elas precisam fazer favores, dar presentes, fazer carinho. O homem precisa ser validado. O que aconteceu com a Shakira e com Piquet, que traiu ela mais de 50 vezes? Esse homem precisava se validar no seu masculino. A mãe sabia de todas as traições. Os paparazzi sabiam de todas as traições. Apenas Shakira não sabia de nada. Por quê? Porque talvez ali não houve um espaço de confiança. E se acabou um casamento de 12 anos, com 2 filhos, com uma mulher incrível, eu não tenho dúvidas que ela é uma mulher incrível, de uma forma humilhante, e agora ela está se vingando, que bom, né? Que precisa vingar-se mesmo, para equilibrar o feminino dela, voltar a uma lucidez. Mas antes que tudo isso aconteça, e antes que você tenha que pensar num plano de vingança para uma traição, num plano de vingança para algo sorrateiro que aconteça na sua história, siga esses 6 passos. Os primeiros 4 passos para ganhar confiança e os outros 2 últimos como uma rotina frequente, para que esse homem se sinta verdadeiramente ao lado de uma mulher, não ao lado de uma mãe. Eu sempre vou falar, não materne seu marido, seu casamento vai acabar. Então, recapitulando, número 1, nunca encare-o de frente. Se você quer aprender a não encarar seu marido de frente, você precisa controlar seu lado masculino. Faça o curso Mulher Magnética. Número 2, ande em zigue-zague, trabalhe seu feminino, a sua autoestima. Tenha sempre passos não calculáveis. Não seja uma mulher que tenha um caminho predestinado. Seja sempre surpreendente. Uma mulher tomada do seu feminino, que está conectada às suas deusas, ao seu altar sagrado, às suas fases de lua, pode andar em zigue-zague. Faça o curso Mulher Magnética. Está em venda permanente para esse conhecimento chegar a todas vocês. Número 3, avance e recue. O momento de avançar é o momento que você já acolheu, já validou e você percebe que ele está ali, ao seu lado, pronto para você falar, fazer todas as exortações que são necessárias, fazer todas as intervenções que são necessárias e recue imediatamente. Fale uma vez e saia. Não é virar as costas, é não ficar oprimindo os ouvidos. Número 4, deixe a rota de fuga aberta, deixe os portões abertos, faz com que esse homem se sinta livre, livre, livre. Ele vai voltar e vai se aproximar, igual sim, um cavalo junto ao seu adestrador. Ele vai se aproximar. Se os garanhões mais selvagens são treinados dessa forma, um homem racional que tem um instinto parecido com o mundo animal também vai ceder. Número 5, valide-o sempre. E o número 6, acolha-o. Acolher é não julgar. Entenda seu homem. E saibam que juntos vocês estão caminhando por algo maior. Isso é um amor sem egoísmo. Isso é um amor de verdade. Muitas vezes seu homem pode falar: traz pra mim, vamos fazer sexo a 3. O que uma mulher sem um feminino preparado ouve e sente com isso? Se sente ofendida, se sente humilhada, se sente pra baixo, ou usa seu lado masculino e vai gritar com ele. Não é nenhum nem outro. Então vai trabalhar seu feminino, seu masculino, ouve isso e guarda. No momento certo, você ganha a confiança dele e vai investigar por que isso está acontecendo. Talvez ele se abra, que ele tem um sonho em relação a isso, um desejo em relação a isso que é incontrolável, que leva ele a
ter práticas mais pornográficas, que leva ele a buscar outras mulheres, que leva ele a buscar conquistas. E daí você vai ver como você vai agir com isso. Talvez ele tenha comportamentos de bebida, de jogatina. Como você vai agir? Você tem 3 caminhos. O primeiro, você vai largar ele quando você descobrir algo. Deixar esse homem pra lá. Eu já fiz isso. E tudo bem. Segundo momento, você vai acabar com ele. Vai ofendê-lo, vai detoná-lo, vai humilhá-lo. Terceiro caminho, você vai dizer: tô aqui do seu lado, como que a gente vai resolver isso juntos? E para você dizer como nós vamos resolver isso juntos, você tem que estar com o seu feminino preparado. E além de estar com o seu feminino preparado, você tem que saber as virtudes que esse homem tem, que valem a pena dar esse passo adiante de maturidade do casal, de amor mesmo. Isso é amor maduro de 2 pessoas adultas, para que um dia, quando você também estiver com problemas, seja ele qual for, esse homem também vai te dar a mão. Entende? Isso é um caminho, minhas amadas. Isso é feminino sagrado. Isso é sagrado feminino. Isso é estar no feminino. Eu digo para vocês, vão aparecer muitos problemas. Vão aparecer muitos problemas. Casos de estupro vão aumentar. As denúncias de homens com casos de pedofilia vão aparecer. Tem casos e casos. Tem casos que você vai acolher e vai se separar. Porque esse homem precisa de um tratamento mesmo, né? Precisa de um tratamento e você tem que se afastar como esposa, porque não há como ter níveis sexuais. Mas o que eu recebi de informação através da intuição, o que eu senti esse ano, é que as mulheres preparadas vão auxiliar seus maridos quando não o julgarem. E muitos casamentos podem ser recuperados, muitas situações podem ser recuperadas. O homem não gosta de uma mulher porque ela é bonitinha, porque ela é uma gostosa. O homem gosta de uma mulher que o respeite. Beleza é muito, sexo é muito, mas uma relação de atração com confiança é isso que vai definir os relacionamentos desse momento atual do que nós estamos vivendo. É isso, gente. Percebe? Tá todo mundo muito quieto. Vocês estão assustadas com o que eu tô dizendo? Como é que tá a situação aí? Me contem. Quero saber. Me contem. Estão dispostas a seguir esses 4 pontos para atingir a confiança e esses 2 sobressalentes de validação e acolhimento frequentes? Se você estiver com o feminino muito ferido, eu já te adianto, você não vai conseguir. Porque na hora que chega a informação, aquilo vai queimar no seu coração. Vai queimar seu coração. Porque você vai acionar a dor das suas antepassadas e as suas dores, as suas rejeições, os seus abandonos. Vai acionar, gente. E é esse momento que você vai respirar fundo e vai dizer, como adultos, como nós vamos resolver isso? Como adultos caminhando na vida, sem egoísmo, como nós vamos resolver isso? Eu estou do seu lado. Posso estar ao seu lado neste primeiro momento como amiga, me afasto um pouquinho, né? Fui traída, me afasto um pouquinho. Você vai se tratar, você quer se recuperar, você quer se cuidar, você quer que eu vá atrás de médicos, profissionais para você? O que você quer que eu faça? Né? Às vezes, o nível de confiança, gente, eu lembro do meu primeiro casamento, uma das questões mais difíceis era pro meu ex-marido me contar que ele estava devendo 20, 30, 40 mil. E quando ele me contou que ele estava devendo, porque ele já estava enforcado. Enforcado. E a gente perdeu um apartamento. Vocês sabem dessa história, né? E não tem outro caminho. Por que ele não confiava em mim? Porque eu era muito brava. Porque eu era muito impetuosa.
O segundo relacionamento devia ter questões, né? Tinha carências de feminino, tinha uma necessidade de buscar outras mulheres. Se eu fosse mais adulta, com o feminino mais bem resolvido, eu olharia para aquilo, né? Com problemas com bebidas, mas não era marido. E ia perguntar, como que você quer que a gente resolva isso? E o que eu percebo é que um relacionamento termina, essa mulher desiste dessa relação, principalmente se é casado, o homem volta para o mercado, ele continua doente, continua adoecendo outros relacionamentos, outras mulheres, e continua encontrando outras e outras e outras, e ninguém dá conta de olhar para aquilo e falar como adultos, como resolvemos isso. Ninguém tem essa coragem, porque o feminino delas também está ferido. Como adultos, como resolver? Vamos buscar terapia, dependendo do caso. Vamos buscar auxílio médico. A quantidade de homens com disfunção erétil que existe, gente, eu atendo, não é brincadeira. Não é brincadeira. Qual é a causa da disfunção erétil? Muitas vezes, uso excessivo de pornografia, uso excessivo de masturbação. E a mulher se sente ofendida, deprimida que o homem está com esse problema. E fala, você é isso, você é aquilo. E às vezes é um problema na baixa da testosterona. Às vezes houve uma traição e uma mentira que ele não consegue digerir isso. E talvez ele tenha que te contar para aliviar essa culpa. Existe, gente. E ele não consegue mais ter ereção. Eu tô falando de problemas graves e problemas reais. Eu não estou falando de situações simplesinhas e situações que não acontecem. As mulheres não veem. Os melhores homens escondem os problemas mais difíceis. É buscar ajuda. Tô do seu lado. Eu tô do seu lado. Mas é preciso olhar para si. Exercer esse feminino aí dentro. Exercer esse poder superior da percepção e do sagrado dentro de você. E dizer assim, não, eu vou ficar aqui ainda. Eu estou aqui ainda. Isso não é amor cego. Isso é amor sem ser egoísta. Entende? E daí, quem sabe, você vai ter que tomar muito à frente, vai ter que usar um pouco mais do seu masculino, porque tem alguém que tá precisando de você. Né? Um está sempre infantilizado e imaturo. Ah, obrigada, meus amores. Fez sentido tudo isso? Fez sentido? Quero dizer que foi uma honra poder voltar aqui para as nossas lives. Quero dizer que se você quiser entender sobre masculino e feminino, tem um curso Mulher Magnética permanentemente à disposição de vocês, está na minha bio. Quero dizer também que neste sábado tem Encontro das Sagradas. Eu tenho vagas ainda disponíveis por conta da mudança de data, né? Era dia 7 de janeiro, agora vai ser 21 de janeiro. Cada uma das mulheres vai participar de uma constelação, não uma constelação de 2 horas, mas vai fazer uma constelação do seu feminino e vários processos de liberação de crenças. Para eu conseguir ter esse entendimento, gente, eu precisei liberar muita crença de traição, muita crença de nojo, né, de homens que tinham problemas com sexo, nojo de homens fracos, nojo e repulsa de homens com uma série de fragilidades. Para eu conseguir acessar isso, foram anos trabalhando. Mas o que a minha percepção diz é que nós vamos caminhar muito nesse ano e que muita dor do masculino vai ser revelada. Muitos casais vão surgir, muitos casais vão se encontrar, mas existe um caminho de confiança se estabelecer, de validação desse masculino, porque eles estão com a autoestima lá no pé. E a partir disso, o crescimento nesse terreno sólido e fértil que é o feminino. É isso.
Gratidão pela companhia de vocês, querido Deus. Abençoe cada uma das mulheres que estão aqui, transforme o coração, a mente, toda a sua energia masculina e feminina, reequilibrando todos os chakras dos homens que também ouvirem essa live. Que nós tenhamos uma semana de bênçãos, uma semana de paz e que você saiba verdadeiramente qual é, na percepção de Deus, que Deus te ensine qual é o real significado de feminino sagrado. Qual é o real significado de masculino sagrado. Exatamente, Alessandro. Honrar esse masculino e honrar esse feminino. Honrando pai e mãe, né? Aqui é constelação pura. Linda live de hoje. Na próxima semana estaremos mais aqui. Compartilhe para as pessoas que precisam, que estão na infantilidade, que estão no egoísmo, que estão perdidas, querendo achar um parceiro, um príncipe encantado. Estão a partir da sua cegueira espiritual, da sua cegueira visual. Estão perdidas na sua cegueira. Eu já fui cega, já fui iludida, já fui romântica ao ponto de achar tudo isso. É construção, gente, é construção, confiança. Mas façam o caminho de 1 a 6, que dá certo. Grande beijo, gratidão. Desculpem pelo início, pelo tempo, era para ter sido feita no YouTube, mas acabou ficando aqui no Instagram, vai pro YouTube daqui a pouquinho. Grande beijo, meus amores, estou aqui sempre. Bom ano de 2023 para nós. Grande beijos. Fiquem com Deus.